Exercício 11. Encontre dy dx por derivação implícita, onde tangente ao cubo de x y ao quadrado mais y é igual a x. Então, essa equação, tangente ao cubo de x mais y ao quadrado mais y igual a x, nós vamos supor que ela define uma função y como função de x. Então, nós vamos supor que essa é uma função diferenciável, que y é a função implícita que está ali por trás daquela equação, dependendo então da variável x. Então, agora nós vamos fazer o que? Usar a técnica da derivação implícita. Temos a nossa equação ali que define a nossa função implícita e vamos derivar ambos os lados dessa equação em relação a x, em relação à variável. Então temos d dx, derivada de tangente ao cubo de x, y2 mais y, igual a derivada de x. Bom, a derivada de x é 1, né, obviamente. Então, a outra derivada é uma derivada de uma função composta. Então, nós vamos usar primeiro a regra da cadeia. A derivada, primeiramente, eu tenho uma função que aquela tangente de x, y2 mais y, que está sendo elevada na terceira potência. Então, a derivada da terceira potência é 3 vezes a segunda potência, mas o argumento é a tangente de x, y2 mais y. Então eu tenho 3 tangente quadrado de x, y2 mais y. Pela regra da cadeia, devo multiplicar isso pelo argumento da potência cúbica, que é então, a tangente de x, y2 mais y. Então multiplico por essa derivada. E isso deve ser então igual a 1, que é a derivada de x, que está do outro lado. Então agora nós vamos calcular essa derivada aí, a derivada da tangente de x, y2 mais y. Então primeiramente eu tenho aquele termo lá que está multiplicando, já coloco ele lá. Então agora vamos derivar, de novo pela regra da cadeia. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então nós vamos ter aqui secante ao quadrado. Mas pela regra da cadeia devemos multiplicar então pelo derivada do argumento. O argumento é x, y2 mais y. Então, multiplicamos pela derivada em relação a x do termo x, y2 mais y. E isso deve ser igual a 1, né, que já estava lá do outro lado. Então, ainda nos resta calcular esta outra derivada, a derivada de x, y2 mais y. Então, nós temos aquele termo lá, 3 tangente quadrado, secante ao quadrado, que está multiplicando, já vamos colocá-lo lá. E agora a derivada de x, y2 mais y. Nós temos uma soma, né, de x, y2 com a função y. E depois a derivada de x, y2, essa é um produto. Então nós vamos usar a regra do produto na primeira parcela. Então temos x vezes a derivada de y quadrado, mais y quadrado vezes a derivada de x, mais a derivada de y em relação a x. E isso deve ser igual a 1. A derivada de x é 1, né? E isso é igual a 1. Então, agora o que nos resta é calcular essa derivada de y ao quadrado. A derivada de y, dy dx, eu deixo assim indicada, é a derivada da função implícita. Só nos resta, então, obter essa derivada de y2 em relação a x. A derivada de y ao quadrado em relação a x é 2y, né, já que tem uma função potência com expoente 2, mas pela regra da cadeia devo multiplicar pela derivada então de y. Então é 2y dy. Então vamos escrever tudo isso. Primeiro aquele termo lá, 3 tangente quadrado vezes secante ao quadrado, que já estava multiplicando. Então dentro do parênteses nós vamos ter x vezes essa derivada de y2, que é 2y dy dx, mais y2 vezes 1, que é a derivada de x, mais dy dx, que eu deixo assim indicado. E isso é igual a 1. E aqui está o fim, eu digo que é o fim da derivação implícita. Não há mais cálculo de derivadas para fazer. Então, a partir de agora, é uma mera manipulação algébrica para encontrar o termo dy dx. Então, deste ponto aqui, nós terminamos a derivação implícita e agora começa a manipulação algébrica com o objetivo de isolar o termo dy dx. Então,
nós temos aquele termo lá que estava multiplicando, né, o 3 tangente quadrado secante ao quadrado, dentro do parênteses, então eu tenho, vou escrever assim, colocar em evidência dy dx, então eu tenho 2xy mais 1, mais aquele termo y2, que é o resultado de y quadrado vezes 1. Então agora isso deve ser igual a 1, evidentemente. Então passo aquele termo 3 tangente quadrado secante para o outro lado, então divido por isso, então fica 1 sobre 3 tangente quadrado secante ao quadrado aí desse argumento que é xy2 mais y. Para isolar dy dx, agora eu subtraio y2 ambos os lados, então jogo aquele y2 para o outro lado, lá fica menos y2, e finalmente divido por 2xy mais 1, então dy dx é 1 sobre 2xy mais 1 vezes aquele termo que já estava lá, 1 sobre 3 tangente quadrado, secante ao quadrado do argumento xy2 mais y, menos y ao quadrado. E esse é o valor da derivada, a expressão da derivada para a função y. Note que ela depende não só de x, da variável independente, mas também depende da variável dependente da função implícita y. Então, dy dx depende tanto de x quanto de y. Está aí a expressão final. Exercício 17. Encontre d2y dx2, a derivada segunda, né, de y em relação a x, pela técnica de derivação implícita, onde y mais seno de y é igual a x. Então, para esse exercício, nós vamos supor que y é uma função diferenciável da variável x, dada implicitamente pela equação que nos foi fornecida, y mais seno de y igual a x. E através dessa equação, usando a técnica de derivação implícita, vamos encontrar então a derivada segunda de y. Então, antes da derivada segunda, então primeiro vamos para a derivada primeira. Vamos encontrar dy dx por derivação implícita, então vamos derivar ambos os lados em relação a x. Então temos a derivada de y mais seno de y igual a derivada de x. A derivada de x, obviamente, é 1, e a derivada de y mais seno de y é uma soma, então eu tenho uma soma de derivadas, a derivada de y mais a derivada do seno de y. Isso deve ser igual à derivada de x, que é 1. A derivada de y deixa assim indicada, enquanto que a derivada do seno de y, pela regra da cadeia, né, já que y é uma função de x e não variável, então derivada do seno de y é o cosseno de y vezes, pela regra da cadeia, a derivada de y em relação a x, então vezes dy dx. Então agora aqui eu não tenho mais derivações para fazer, então, fim da derivação implícita, eu tenho essa equação básica que vai nos fornecer, então, a expressão para dy dx. Então, agora, a partir de aqui, manipulação algébrica para isolar o termo dy dx. Então, vou colocar dy dx em evidência, fica 1 mais cosseno y vezes dy dx igual a 1. Então, podemos expressar dy dx como 1 sobre 1 mais cosseno de y. Então essa é a derivada primeira. Nos foi pedido a derivada segunda, então a derivada dessa expressão, ou seja, vamos derivar mais uma vez essa expressão em relação a x. Então vamos fazer d dx, vamos aplicar a derivação ambos os lados dessa equação. Então a derivada em relação a x da derivada de y em relação a x, essa vai ser a derivada segunda, enquanto que no lado direito nós temos a derivada de um quociente. Eu vou encarar aquele termo 1 sobre 1 mais cosseno de y como quociente da função 1 dividido pela função 1 mais cosseno y, onde y é a função implícita, então vou ter que usar derivação implícita, a regra da cadeia ali do lado direito. Então do lado esquerdo eu tenho a segunda derivada, que é o que eu quero encontrar. Então do lado direito vamos usar então a regra do quociente. Temos que derivar a função 1 sobre 1 mais cosseno y, o denominador é 1 mais cosseno y, então eu tenho o denominador ao quadrado ali. E no numerador, então, eu vou ter a função denominador, que é 1 mais cosseno y, vezes a derivada do numerador, que é 1, menos o numerador,
que é 1, vezes a derivada do denominador, que é 1 mais cosseno de y. Mas a derivada de 1 é 0, então aquele termo ali todo vai zerar. Eu vou ficar com uma expressão mais simples. A derivada de 1 mais cosseno de y é 0, mais derivada do cosseno de y, essa é seno de y vezes dy dx, né, pela derivação implícita, né, usando a regra da cadeia. Então eu vou ter menos menos, seno de y dy dx no numerador, e o denominador é o mesmo como estava lá, 1 mais cosseno de y ao quadrado. Então, agora não tenho mais derivação implícita para fazer. O fim da derivação implícita, então agora é pura manipulação algébrica para encontrar a expressão da segunda derivada que nós queremos. Então vamos continuar ali a manipulação algébrica. Derivada segunda de y em relação a x, d2y dx2, é igual, vou colocar ali para fora aquele termo dy dx, que vai estar multiplicando, então menos vezes menos dá mais, seno de y sobre 1 mais o cosseno de y ao quadrado. Então nós vemos que a derivada segunda, ela é uma expressão, seno de y dividido por 1 mais cosseno de y ao quadrado, uma expressão que depende da função implícita y, vezes a derivada primeira. Mas a derivada primeira nós já obtivemos ela, lá está lá no quadrado verde, lá em cima. Então, dy dx está aqui, né? Então basta eu substituir dy dx por 1 sobre 1 mais cosseno y. Aí está então a expressão da segunda derivada, que eu posso escrever na expressão final. Então, para a segunda derivada, seno de y dividido por 1 mais cosseno de y ao cubo. Exercício 27. Use diferenciação implícita para encontrar a inclinação da reta tangente à curva no ponto 3,1 e verifique se sua resposta está de acordo com o gráfico. Então, a curva é a chamada curva lemniscata, que é dada por essa equação: 2 vezes x2 mais y2 ao quadrado mais 25 vezes x2 menos y2. Essa curva tem, a lemniscata tem esse formato. Aí está o gráfico dela, e o ponto em questão é o ponto coordenadas 3,1. Ali está aqui o ponto com coordenadas 3,1, ele satisfaz a equação da lemniscata, e nós queremos encontrar justamente a inclinação desta reta tangente à curva no ponto 3,1. Então nós vamos usar diferenciação implícita para encontrar a derivada num ponto x, y qualquer, e depois substituir x por 3 e y por 1 para encontrar então a inclinação dessa reta tangente. Então, vamos supor que y seja uma função de x, então na vizinhança, que nos interessa é na vizinhança do ponto 3,1, ali perto daquele ponto x igual a 3, dada por essa equação, a equação da lemniscata. Então vamos usar a derivação implícita, vamos derivar ambos os lados em relação a x. Do lado esquerdo temos a constante 2, que vai lá para fora, e depois eu tenho um quadrado, né? Derivada de um quadrado, isso é dar 2 vezes o argumento. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes o argumento, que é x2 mais y2, vezes a derivada do argumento, que é x2 mais y2, pela regra da cadeia. Do lado direito temos 25, que é uma constante, vai lá para fora, eu tenho uma diferença, então x2 menos y2, então fica a derivada a diferença das derivadas, né? A derivada de x quadrado menos a derivada de y quadrado. A derivada de x quadrado, essa é uma derivada usual, a derivada de uma função explícita, né? A derivada de x quadrado é 2x, então já vamos deixar indicado ali. A outra derivada eu preciso da regra da cadeia, a outra eu vou usar a derivação implícita, já que y é uma função e não variável. Então, do lado esquerdo, agora eu tenho 2 vezes 2, que é 4, x2 mais y2, tenho a derivada de uma soma, então que é a soma das derivadas, derivada de x2 mais a derivada de y2. Então, do lado direito, agora temos 25 vezes aquele termo 2x, que corresponde à derivada do x quadrado, menos
Agora apareceu esse termo 2y vezes 2 vezes dy dx. Essa é a derivada de y ao quadrado. Então, a derivada de y ao quadrado é 2, não é simplesmente 2y, né? É 2y vezes a derivada de y em relação a x pela regra da cadeia. Lado esquerdo agora, aquela derivada de x quadrado, é uma função explícita, essa é 2x, como já fizemos também. Do lado direito ela apareceu também anteriormente. A derivada de y ao quadrado, acabamos de comentar, essa é 2 vezes dy dx, então do lado esquerdo temos 4 vezes x2 mais y2 vezes 2x mais 2y dy dx, enquanto que do lado direito deixamos igual a mesma expressão como estava lá. Então agora não temos mais derivação para fazer, então esse é o fim da derivação implícita. A partir dessa expressão é pura manipulação algébrica para isolar o termo dy dx. Então o que nós vamos fazer, colocar em evidência o 2, ali que está dentro do parênteses, no segundo parênteses do lado esquerdo, e está dentro do parênteses do lado direito também, já para simplificar o 2. Depois, do lado esquerdo, vou multiplicar, fazer aquela multiplicação, aquele produto, né? Vou multiplicar por 4x2 mais y2, tanto o termo x quanto o termo y vezes dy dx. Multiplico também o 25 por x e 25 por y dy dx. Vou agrupar agora os termos contendo dy dx de um lado e os termos que não contêm dy dx do outro lado, já colocando em evidência dy dx, e agora simplesmente vou isolar dy dx. Está aí a expressão para a derivada de y como função de x, ela depende tanto da coordenada x do ponto quanto da coordenada y do ponto. Vou apenas simplificar um pouquinho, deixar uma expressão um pouco mais elegante, notando que eu posso expressar o numerador como 25x menos, botar em evidência aí 4x, e aparece então o termo x2 mais y2 multiplicando 4x. De forma semelhante, eu deixo 25y lá no denominador, mais coloco 4y em evidência e aparece então dentro do parênteses o termo x2 mais y2, e essa vai ser a nossa expressão final aí para a derivada de y em relação a x num ponto qualquer, num ponto xy qualquer. Nos interessa aquele ponto ali, aquele ponto da curva lemniscata que nos foi fornecido, ponto com coordenadas 3, 1. Então agora eu vou calcular então a derivada de y no ponto xy igual a 3, 1, ou seja, eu vou fazer x igual a 3 e y igual a 1 nessa expressão aí. Então, fazendo a continha, temos 45, menos 45, 65 avos, que posso simplificar para menos 9, 13 avos. Essa é a resposta final, aí, o valor da inclinação daquela reta tangente mostrada ali no gráfico. Exercício 31. Use derivação implícita para encontrar a derivada de ômega em relação a lambda, onde a quadrado mais ômega ao quadrado mais b quadrado vezes lambda ao quadrado igual a 1, sendo a e b constantes aí nesta equação. Então, essa equação vai definir uma função ômega da variável lambda, uma função implícita, e através dessa equação nós vamos usar a derivação implícita para encontrar a derivada de ômega em relação à variável lambda. Então, vamos supor que ômega seja uma função de lambda, e agora então vamos usar a derivação implícita na equação que nos foi fornecida. A equação então é A2 ômega 2 mais B2 lambda 2 igual a 1. Então vamos derivar em relação a lambda ambos os lados. Então aí está, derivada em relação a lambda do lado esquerdo. Temos A2 vezes ômega 2 mais B2 vezes lambda 2 igual a derivada do lado direito, que é a derivada da constante 1, essa é obviamente 0.
Do lado esquerdo nós temos uma soma de duas funções, então vamos usar a regra da soma. Então essa é a soma das derivadas. Derivada da soma é a soma das derivadas, né? A2 mais ômega 2 mais a derivada de B2 lambda 2 igual a zero, né, que é a derivada de 1. Então agora do lado esquerdo nós temos constantes, a quadrado e b quadrado são constantes. Vou usar a regra da constante vezes a função. Ômega 2 é uma função, lambda 2 também é uma função. Então vamos colocar as constantes lá para fora. Isso deve ser igual a zero, né? É a derivada da constante 1. Então agora nós temos a derivada de lambda 2. Essa derivada é de uma função explícita, uma derivada usual. Lambda é a variável, então lambda quadrado é a função, derivada de lambda ao quadrado, regra da potência aplicada aí 2 vezes lambda. A outra derivada é a derivada de uma função implícita, a derivada de ômega ao quadrado. Ômega é uma função de lambda, então a derivada de ômega ao quadrado é 2 vezes ômega, vezes, pela regra da cadeia, né, vezes d ômega d lambda, vezes a derivada de ômega em relação a lambda, que é a variável do problema. Então nós temos aí a quadrado vezes 2 ômega d lambda mais b2 vezes 2 lambda igual a zero. E aqui nós não temos mais nenhuma derivação para fazer, então esse aqui é o fim da derivação implícita, e a partir deste momento é pura manipulação algébrica para isolar o termo d ômega d lambda. Então é isso que nós vamos fazer. Então, jogando todos os termos que não tem d ômega d lambda para o outro lado, então eu fico com 2 a 2 ômega vezes a derivada que eu quero encontrar, d ômega d lambda, igual a menos 2 b2 lambda. Cancelo o 2 e divido então por a quadrado vezes ômega para encontrar então a expressão final da derivada de ômega em relação ao lambda. Isso é menos b quadrado vezes lambda dividido por a quadrado vezes ômega, uma expressão que depende tanto da variável lambda quanto do valor da função implícita ômega.